Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimento, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Cadê os slides, Cris Almeida? Está num vídeo diferente hoje, pessoal? Hoje não tem slide, porque eu vou pura e simplesmente tratar de um único assunto que é Selic. Vamos falar da taxa Selic. Tivemos uma baixa aí agora da Selic, ela baixou para 14,25%, estava 14,5%, e eu quero então aproveitar o vídeo de hoje não só para passar uma notícia, uma informação, mas para passar um aprendizado, para que haja uma compreensão sobre como essa taxa Selic afeta os seus investimentos e como é que você pode driblar as possíveis armadilhas em relação a isso. Bom, pessoal, vamos começar do começo. É assim, ó, você sabe muito bem, isso não é novidade, isso eu já falei nos vídeos passados, todo mundo está sabendo disso. O nosso país, o Brasil, está endividado. Tem aí uma estatística que mais de 80% dos brasileiros estão com dívidas, sendo que desses 80%, né, não bastasse o número ser enorme, 50% estão inadimplentes. Pessoal, é muita gente. É muita gente. E agora, então, somado a isso, nós tivemos a baixa dessa Selic. Aliás, é interessante, uma nota de rodapé. Você vai perceber o seguinte, que muitos vídeos aí de youtubers, de gurus financeiros, de pessoas que vão ensinar você a ganhar dinheiro, investir e tal, eles normalmente, gente, é muito comum mesmo, pode prestar atenção, porque o algoritmo do YouTube funciona assim, e de qualquer rede social funciona assim, você digita ali uma palavra-chave, sei lá, você digita geladeira, aí começa a aparecer 10 milhões de propaganda de geladeira, não é assim? Bom, investimento é a mesma coisa, se você digitar lá investimento, investir, vai aparecer centenas de milhares de vídeos de muita gente te ensinando como é que você tem que fazer para ganhar dinheiro investindo. O problema é que, assim, você vai ver vídeos que vão, polarizar e vão dizer que aquele único investimento é o investimento certo e tudo mais é lixo. Por exemplo, você vai ter vídeos no YouTube assim: Tesouro Selic, não estou tirando da cabeça não, foi coisas que eu vi esses tempos atrás. Tesouro Selic é o único investimento que você precisa e eu vou provar por quê. Nossa, a pessoa não só ela fala que é um único investimento, não precisa fazer diversificação, como ela vai provar isso. Outro vídeo você vai ver assim: os fundos de investimentos estão te enganando, fuja deles. Quer dizer, tá tudo errado, fundo de investimento não presta para nada, só essa outra aplicação aqui que vai valer a pena. Aí tem outro vídeo, esses dias eu também vi um vídeo assim, como é que era? Eu só aplico em ETF, eis o motivo. Então, vamos colocar uma coisinha na sua cabeça, é o seguinte, quando alguém diz assim: "Olha, isso aqui que eu estou falando é o bom e tudo mais não presta. Faça apenas esse aporte, apenas essa aplicação e tudo mais é lixo." Ou pior ainda, siga apenas esse conselho, eu sei como fazer as coisas e tudo o mais que falam diferente daquilo que eu estou falando está errado. Pessoal, fuja disso, fuja igual o diabo foge da cruz, entendeu? Porque esse tipo de informação, que é uma informação dogmática, né? Tem que ser assim e o resto está errado. Na verdade, a sua proteção está exatamente em saber bem dosar, bem diversificar. Quando um cliente vem até mim para fazer uma análise da carteira de investimentos ou para começar a fazer uma aplicação, a primeira coisa que eu falo é sempre essa: não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim, tesouro direto, tesouro Selic, vamos colocar um pouco ali. Fundos, vamos colocar um pouco em fundos. ETF, vamos colocar um pouco em ETF. Ações, vamos colocar um pouco em ações. Fundos imobiliários, um pouco aqui. Vamos diversificar. Porque quando vem uma tempestade, quando vem algo ruim, quando o mercado dá uma oscilada, se os seus ativos estão distribuídos de forma inteligente em vários segmentos, em vários tipos de aplicações, você segura o baque. Agora, se o seu todo o seu dinheiro está naquele tipo de aplicação, dá alguma coisa errada, aí, meu amigo,
Então, voltando ao assunto, isso é só um paralelo. Agora o assunto é Selic. Todo mundo comentando essa Selic, agora a taxa Selic baixou, tal. Veja, eu prometi que esse vídeo não vai ser só informação, quero te passar um aprendizado. Então eu pergunto para você, como é que um país quebra? Um país quebra, tudo começa com um princípio ensinado tantas vezes na Escola da Prosperidade. Se você quiser participar da Escola da Prosperidade, fala comigo, tá? É unidarma.com/ep. Mas esse é outro assunto, é um treinamento gratuito para você aprender a investir, mas tudo começa com um princípio muito falado na Escola da Prosperidade, que é o seguinte: gastar menos do que se ganha. Guarde isso no seu coração. Se você é daqueles cara que gosta de fazer tatuagem, você pode fazer uma tatuagem no seu braço. Gastar menos do que se ganha. Essa é a receita do sucesso. E como é que um país quebra? Quando um país não respeita esse princípio tão básico, tão elementar. Quando um país ele está gastando mais do que ganha. Quando um país começa, como é que o país gasta? Você vê, agora estamos em pleno ano eleitoral. Há aquilo que é chamado de pacote de bondades. Então, não apenas as bolsas e tudo aquilo que está sendo oferecido, mas uma série de financiamentos, subsídios e mais bolsas e mais. eh, Enfim, o país gasta, 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 o governo gasta, 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 gasta muito mais do que ganha, e o governo não ganha dinheiro, ele rouba o dinheiro pelo imposto, né? Porque o governo não tem um trabalho, não fabrica uma coisa para gerar dinheiro, ele pega do contribuinte. Muito bem. Então o imposto já não é mais suficiente. Aliás, fiquei sabendo agora, essa semana, que tem mais um outro imposto, além de todas as outras taxas e imposto, agora a passagem de avião vai sofrer mais um imposto, além de todos os outros que já tem. Mas enfim, então o governo precisa de dinheiro para pagar tudo isso, esses pacotes de bondades, esses benefícios, Bolsa Família, pé de meia, Bolsa isso, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê. Além disso, tem que pagar o funcionalismo público, e você sabe muito bem que a malha empregatícia de funcionários públicos no Brasil não é pouca, e tem que pagar a previdência dos aposentados, blá blá blá. E aí o que está arrecadando, e nós estamos num momento aqui no Brasil de arrecadações recordes, nunca se arrecadou tanto dinheiro do contribuinte, mas ainda assim não está dando. Então o que o governo faz? Ele começa a emitir dívidas, que é o chamado Tesouro Direto. Tem até o site do Tesouro Direto, tal, que é o site do governo. E uma coisa que eu nunca falei, mas e talvez você nunca percebeu, mas é o seguinte: sim, eu até falei da diversidade de aplicações, tá? A gente faz a diversidade, aplica em fundos, aplica em ETFs, aplica em CDBs e aplica em tesouro do governo, tesouro direto, o chamado tesouro direto. Aplica lá no tesouro do governo. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Por quê? Eu não gosto muito de aplicar no tesouro do governo. Porque o que está por trás quando você entra lá no site do governo, vou aplicar no Tesouro Selic, no Tesouro. Você está bancando o governo. Porque o governo está sem dinheiro para pagar todos esses benefícios, essas bolsas, e pagar previdência e pagar funcionalismo. Aí ele emite títulos de dívida no mercado e você vai lá e compra, então você tá emprestando dinheiro para o governo, porque esse é o tipo de aplicação. Como é que como é que eu ganho dinheiro com o tesouro, o Cris Almeida? Você empresta um dinheiro para o governo e ele dá um prazo e na data tal ele vai te devolver com juros. Essa é a aplicação, né? Então, embora eu goste muito do conceito da diversificação, e sim, com certeza, uma parte do que você aplica numa conta investimento comigo, nós vamos direcionar para o tesouro, porque as taxas são boas pelo motivo que eu vou explicar agora. Mas você está incentivando o governo, isso aí não tem dúvida, tá? O que que acontece? Veja, acompanhe o raciocínio. Se o governo coloca, exemplo, a taxa Selic a 15%. Por quê? Que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos emitir uma dívida, você vai comprar aqui o Tesouro Selic e a remuneração vai ser de 15%.
A partir desse momento, o banco, por exemplo, que estava oferecendo empréstimos para o pequeno empresário, para o pequeno comerciante, estava oferecendo empréstimo para a pessoa física, empréstimos, eu estou usando números muito simplórios para ficar fácil o exemplo, tá bom, pessoal? É claro que tem outros detalhes aí, mas de uma forma generalizada, o banco estava emprestando a 14% um empréstimo para o microempresário fazer lá um fluxo de caixa, comprar um equipamento. Agora, o governo lançou uma dívida, um título público, a 15%. Aí o banco fala: sou bobo? Eu vou emprestar dinheiro para o comerciante lá a 14%, sob o risco de ter inadimplência e ele não me pagar, sendo que o governo está emprestando dinheiro a 15%, porque no pior dos casos, o governo vai lá na casa de máquinas da Casa da Moeda, ó, imprime mais dinheiro que a gente tem que pagar essa dívida. Então o governo tem a máquina de dinheiro na mão. Então o banco vai falar: não, eu não vou emprestar a 14 para o empresário, se eu posso emprestar para o governo, ou seja, eu posso comprar títulos do governo a 15%. E aí o financiamento começa a ficar mais caro, porque o banco fala assim: bom, eu já consigo ganhar de boas 15% do governo. Se você, empresário, microempresário, comerciante, lojista ou pessoa física, quer emprestar dinheiro de mim, eu vou pedir aí pelo menos uns 17, uns 18%, porque 15 eu já ganho do governo. E é assim que, quando a taxa Selic está mais alta, os financiamentos ficam mais caros, porque o banco não é, o banco pode ser qualquer coisa, mas bobo não é. Eu já falei no vídeo passado que o banco não é seu amigo. E além de não ser seu amigo, bobo ele não é. Então ele vai preferir ganhar dinheiro com o governo do que com você. Por isso que, volto ao raciocínio, o Tesouro Direto, na verdade, quando você está aportando, você está financiando o governo, você está ajudando o governo e os bancos também estão fazendo isso. Os financiamentos ficam mais caros. Empreender, consequentemente, vai ficar mais caro, você concorda comigo? Você vai abrir um comércio, uma indústria, você vai precisar de financiamento, vai ficar mais caro para você comprar equipamento, então empreender vai ficar mais caro. Consequentemente, a taxa Selic é alta, tudo mais caro, as pessoas vão comprar menos. Guarde esse raciocínio também. Taxa Selic alta, as pessoas compram menos. Comprando menos, menos procura. Lei da oferta e procura, se tem menos procura, bom, vamos baixar o preço porque não está vendendo. Aí eu consigo regular a inflação. Então, o que você precisa entender? A taxa Selic, muitas vezes, é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, quando há um consumo, muita gente comprando, muita gente comprando, muita gente comprando, a inflação sobe, porque a oferta e procura, está tendo muita procura para pouca oferta, então o preço começa a subir. A gente sobe a taxa Selic, financiamento começa a ficar mais difícil, a economia vai parando um pouquinho, e aí tende a cair a inflação. Sabe qual que é o problema? O problema hoje está acontecendo o seguinte: apesar de estar tudo assim, a economia já está parada, você sabe disso. Falamos nos vídeos passados, várias empresas se deslocando do Brasil, abrindo polos industriais no Paraguai. O consumo do brasileiro reduziu e muito. As compras de supermercado já não são mais as compras de supermercado como eram antigamente. O brasileiro está comprando menos. Até a energia elétrica, o consumo de energia está menos do que já foi, porque a produtividade está parando. Agora, nós temos aí o agravante, que estamos entrando agora em período eleitoral. E eu estou falando isso, entenda uma coisa. Vamos deixar muito claro: nem eu, nem nenhum empresário aqui no Brasil quer uma taxa Selic alta. Não é isso. Que agora baixou a Selic e não vai ser bom. Pô, a gente quer que a taxa Selic baixe, baixe mesmo. Só que nós queremos que a taxa Selic, quando eu falo nós assim, a economia, a sociedade, o mercado, quer que a taxa Selic baixe pelos motivos certos. Porque o governo está gastando menos, então ele precisa arrecadar menos, então ele não precisa emitir títulos de dívida para tomar empréstimos. Então, beleza, então vamos abaixar a taxa Selic. Por isso que o tempo todo
E aí, eu repito, se você assistiu os vídeos do passado, semana passada, semana retrasada, outra semana, eu sempre vou falando, ó, a mesma tecla, precisa ter controle fiscal, controle fiscal, controle fiscal. Gastar menos do que se ganha, ou, no caso do governo, menos do que se arrecada. Agora, qual que é o cenário? Período eleitoral. O governo gastando mais e mais e mais e mais e mais, e é bolsa disso, bolsa daquilo, é incentivo, incentivo do governo para isso, incentivo para comprar gás, incentivo para não sei o quê. Gente, eu já disse isso, estou sendo repetitivo, mais da metade da população brasileira recebe algum incentivo do governo. Isso não faz sentido. Vou repetir essa, se você não entendeu, porque às vezes a gente fala, passa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu quero que essa informação fique. Mais da metade da população brasileira recebe algum tipo de incentivo. Então é bolsa, é incentivo, é empréstimo disso, é subsídio daquilo, empréstimo facilitado do não sei o quê. Paralelo a isso, para ajudar, entre aspas, grande parte da população, você sabe, não é novidade nenhuma também, você sabe disso, não quer trabalhar. Porque se eu tiver carteira assinada, eu vou perder meu benefício, eu já recebo aqui o Bolsa Família, eu já recebo bolsa disso. Você é louco? Eu vou ter carteira assinada para quê? Eu já recebo 1.000, 1.500, 1.700 sem fazer nada, e eu não estou exagerando. Procura aí no YouTube, você vai ver pessoas, beneficiários, falando isso. Eu não estou inventando, gente. Os próprios beneficiários estão falando isso. Você é bobo, eu ganho dinheiro do Bolsa Família sem fazer nada. Para que eu vou trabalhar? Isso não é frase minha, tá aí na internet. É só você procurar que você vai achar os montes. Paralelo a isso, a economia está parada, os empresários estão com dificuldade de contratação. Aqui, eu vejo aqui nos supermercados da cidade, estão desesperados para contratar gente. Não tem gente que quer trabalhar. E agora entra também o negócio aí da escala 6x1, 5x2, para ajudar, né? Enfim, inflação alta, precisa de dados de IBGE para falar que a inflação, o PIB, Cris Armedo, o PIB está alto, nós tivemos um bom PIB. Gente, o PIB é uma equação da política de importação versus importação, importação e exportação, é o tanto que importa menos o tanto que importa, é a construção civil, é a movimentação comercial, de compras, e é o que o governo gasta. Tudo isso está na equação que faz o PIB. O PIB não está alto porque exportou mais do que um recorde de exportação, porque a economia está pujante, porque tem muitas empresas, a construção civil está assim, porque o PIB está alto no Brasil por um único motivo, porque o governo está gastando muito. Então, quando o governo gasta dinheiro, isso conta no cálculo do PIB. Então a gente vive uma coisa muito esquisita. Inflação alta, embora no IBGE diga que a inflação está controlada, esse mês foi 0,53% de inflação. Aí você vai no supermercado, você comprava um pacote de não sei o que, pagava 30, agora está 60, 80. Aí você fala, mas escuta, onde é que está essa inflação do IBGE que fala que está 0 ponto isso, 0 ponto aquilo, isso aqui está dobrando, triplicando o preço? E o que acontece? Esse mecanismo da taxa Selic, que servia para controlar a inflação, então a gente pega o botãozinho da Selic, está muito alto, a gente sobe um pouquinho, se está baixo a gente reduz um pouquinho, isso aí já não está funcionando mais. É o cenário, é um cenário assim, que é igual um remédio vencido. A taxa Selic que subia ou descia para controlar a inflação é um remédio vencido. O remédio vencido você toma, não está fazendo mais efeito. E sabe qual foi agora a declaração ali do Galípolo, da reunião do Copom que teve, que abaixou a taxa Selic mais 0,25%? Sabe qual foi o argumento? A gente abaixou a Selic. Assim, não é igual aquele filme lá tem um filme do Jim Carrey, antigo, que chamava O Mentiroso. Você já assistiu esse filme? Um filme de comédia, O Mentiroso. Então, se ele estivesse com aquele negócio de não poder mentir mais,
Eles a equipe do Copom e fala: "Ó, a coisa tá feia, mas por causa das eleições a gente vai abaixar a Selic". Não, não vão falar isso, obviamente, nunca vão assumir isso. O argumento foi: "Olha, veja só, é porque há uma perspectiva de que a inflação vai abaixar. Então, por causa dessa perspectiva, a gente já vai baixar aqui um pouquinho a taxa Selic". Repito, ninguém quer taxa Selic alta, mas que ela baixe pelos motivos certos. E qual que é o motivo certo? Na verdade, é a única solução possível para o nosso país: corte de gastos do governo. É isso que tem que acontecer. Gastar menos do que se ganha. Agora, para que precise arrecadar menos e você pare de pegar empréstimo no Tesouro Direto, ou para que se chegue nesse cenário, veja, mesmo porque, assim, ó, é uma coisa que eu não falei, deveria ter falado. Quando se lança um título do Tesouro, que é o empréstimo que você faz para o governo faz assim: eu vou lançar uma dívida do Tesouro a tantos por cento para vencer em 2040. E até lá, o governo, o presidente, o presidente do Banco Central, o presidente do Brasil, até lá já nem está vivo mais, até lá ele já morreu. É aquela história, eles que lutem. Eu vou lançar aqui um título de dívida pública para 2040, 2050, 2060, até lá, meu amigo. Eles que se virem depois, eles que segurem esse rojão, essa bomba. Então, nesse cenário todo, e tentando amarrar aqui tudo que eu estou falando para você, nós temos duas certezas. Primeiro, o governo do próximo presidente que será eleito, seja ele mantendo o governo atual, seja ele sendo o governo da oposição, seja um, seja outro, o próximo governo será, isso aí, você não tem a dúvida nenhuma, um governo muito, muito, muito difícil. Eu não gostaria, nem nos meus sonhos mais distantes, eu gostaria de estar na pele do próximo presidente da República, que vai assumir a partir de 2027. Porque vai ser muito difícil. Se o governo. Porque esse já acabou praticamente, né? Se o próximo governo realmente quiser fazer alguma coisa, vai ter que ser assim, ó, cortar na carne. E será se, estou usando a condicional, se o próximo governo realmente quiser fazer alguma coisa para mudar essa situação econômica do país, ele será um governo extremamente impopular. Impopular. Porque vai ter que tomar medidas que vão desagradar a maioria da população. Se for eleito um governo de esquerda novamente no país, embora nessa declaração agora lá no G7 o Lula falou que ele não é de esquerda, ele disse isso com todas as palavras, ele não sabia que estava sendo gravado, mas ele falou assim: eu não sou de esquerda, eu nunca fui de esquerda, nunca fui esquerdista. Tá, beleza, isso aí é assunto político, eu quero falar só da economia. Se o próximo governo foi de esquerda, esquece, vai continuar nessa, desculpa a expressão, nessa palhaçada de inflar o Estado cada vez mais, aumentar o número de funcionalismo público, mais bolsa, mais isso, mais aquilo, e sinceramente eu não sei onde é que a gente para. Porém, se entrar um governo de direita, e esse governo de direita tiver pulso para fazer o que tem que ser feito, que é gastar menos do que se ganha, vai ser um governo muito impopular. Vai ter que ser assim um candidato kamikaze, que ele sabe que ele vai entrar lá e ele vai se queimar politicamente, as pessoas vão odiá-lo pro resto da vida e ele nunca mais vai ser eleito para nada. Mas vai ter que ser um candidato kamikaze que sabe que vai ter que fazer o que tem que ser feito. Esse candidato existe? Não sei. Não sei. Eu não estou na mente aí dos possíveis candidatos que estão aí. Agora, solução para curto prazo. Vou dizer qual que é. Fuja para as montanhas.
Como é que a gente faz, Cris? Você que é o meu assessor, o que que a gente faz? Bom, pessoal, sim, tem algumas orientações que não são minhas, tá? São dos analistas, que eu não trabalho sozinho. Eu sou numa equipe enorme de vários assessores e analistas. Então, o que que os analistas estão recomendando? Principalmente na casa da XP, o time de análise está recomendando muito fazer aportes internacionais. Então você tem lá a sua conta de investimento, você tem tanto. Começa a colocar um pouco na sua conta internacional. Vamos dolarizar isso. Ah, mas o dólar, os Estados Unidos, meu amigo, o dia que os Estados Unidos der ruim, o Brasil já deu ruim há muitas décadas antes, tá? Então, o dólar ainda tem longevidade por muito tempo pela frente. Então, a orientação é: pega uma parte do seu patrimônio nacional, faz o câmbio, dolariza isso, começa a fazer aportes internacionais. E agora, pelo menos na XP, nós estamos tendo essa possibilidade, não só de aplicações nos Estados Unidos, mas está vindo agora um pacote muito bom de produtos dos ETFs irlandeses, cujo benefício é a redução de impostos, porque quando você faz aplicações nos Estados Unidos, sim, você paga imposto para os americanos, e nos ETFs irlandeses a taxa de imposto é muito menor, tá? Mas enfim, deixar uma parte do seu dinheiro numa moeda forte, diversificar lá fora em empresas estrangeiras, porque a coisa que aqui dentro, pense só, você tem que abrir sua mente. Se você quer ser um investidor consistente, que tem uma visão profissional dos seus investimentos, se você não está brincando, se você não quer ficar dependendo de palpite de youtubers, de gurus financeiros, se você quiser fazer a coisa do jeito certo, porque as pessoas não têm ideia, não têm ideia. Eu vou até fazer uma coisa que eu ouvi esse mês passado. Eu estava ouvindo um comentário num podcast desses aí do YouTube. E um dos comentadores falou assim: "Ah, não sei o que, se for um paizinho, um pequeno país, né, um paizinho igual o Japão, tudo bem, não sei o que, blá blá blá". Eu pensei: Paizinho igual o Japão? Paizinho? Um um suposto educador financeiro chamando o Japão de paizinho? O Japão é a 4ª maior economia do mundo, meu amigo. Só perde para os Estados Unidos, para a China e para a Alemanha. Em 4º lugar está o Japão. E o Brasil, onde é que tá? Bom, estava em nono, agora a Rússia que está em guerra subiu e caiu agora para a 10ª posição o Brasil. Então, você precisa abrir a sua mente para essas possibilidades. Aportes estrangeiros. Agora temos aí a SpaceX. Só para você ter uma ideia de tamanho, não estou falando para você investir na SpaceX. Se você quiser investir na SpaceX, fala comigo que a gente dá um jeito. Mas só um comparativo. Abriu a SpaceX, tá? A SpaceX, você pega todas as empresas na Bolsa Brasileira: Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todas as maiores empresas do Brasil. Você junta tudo, não vale metade da SpaceX, que acabou de abrir. Não é que acabou de abrir na Bolsa, né, na Bolsa Americana. Então, abra a sua mente para essas possibilidades e tenha uma visão mais macro da coisa. O trabalho do assessor é exatamente esse, é proporcionar essa visão, já antever algumas coisas. Por exemplo, para muitos clientes, eu estou passando a informação porque há aí agora uma previsão, é previsão, tá bom, pessoal? É previsão. O que que é uma previsão? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso se chama previsão. Mas de um super El Niño, um evento climático que vai afetar muito a agricultura brasileira. Inundações, alagamentos na parte sul do Brasil e estiagem seca na parte norte, mas de uma forma assim turbinada. E aí o agro brasileiro, obviamente, vai ser bastante prejudicado. Eu até conversava com uma amiga muito querida ontem e ela falava assim: Cris, o Brasil respira por aparelhos. E o aparelho é o agro. Se o agro der ruim, onde é que nós vamos parar, né?
E é verdade, é verdade. Então eu já estou alertando alguns clientes que estão sob minha assessoria, que tem um pezinho nessa diversificação, que tem um pezinho ali no agro, a gente já está remanejando, fazendo alguma realocação. Olha, pode ficar perigoso esse tipo de aplicação, vamos tirar daqui, vamos colocar no internacional, vamos dolarizar um pouco do seu patrimônio, para ver se a gente consegue, com essa visão mais macro, essa visão mais ampla, tomar decisões mais sábias para fugir desse cenário que realmente é um cenário muito perigoso. Mas eu já te falei bastante, a gravação aqui foi além do que eu queria, eu peço até desculpas, o vídeo ficou maior do que eu gostaria, mas essa é a realidade. Por isso que eu falei, é só um assunto, vamos falar dessa Selic, das implicações, espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, fale comigo, tá? Entre em contato direto comigo pelo site capitalerenda.com, o meu WhatsApp que eu sempre deixo aqui, 14 991 256 123, repito, 14 991 256 123, você fala direto comigo. Se você não tem a minha assessoria direta, vai ser uma honra poder acompanhar os seus investimentos, as suas aplicações, é só falar comigo e vamos em frente. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você. Meu sonho de viver de renda. Tem um plano ou é só um sonho? Quem cuida do meu dinheiro sabe o que eu quero fazer com ele? Investir bem começa com uma pergunta: onde você quer chegar? Na XP, você cria um planejamento financeiro ao lado do seu assessor. Uma estratégia que segue seus objetivos e transforma as decisões de hoje na vida que você quer viver amanhã. Pergunte, entenda, escolha. XP.